O homem mais poderoso do mundo, conhecido como Lorde Demônio, acabou reencarnando no corpo de uma criança. Ele estava simplesmente triste porque todas as pessoas que poderiam matar ele morreram, e ele não tinha mais nenhum amigo ao seu redor. Então a única opção foi reviver em um lugar pacato, basicamente. Ele nasceu em uma pequena aldeia e agora seu nome é Ard Meteor. E você tá achando o quê? Que o objetivo dele é basicamente dominar o mundo, alguma coisa do tipo? Que nada, pô, ele só quer fazer uns amigos aí. Mas pô, você não imagina no que está por vir. Magia é basicamente tudo nesse mundo aí, cara. Mas primeiro, o nosso amigo Ard vai tentar fazer amigos. Então assim ele fez, só que ele não sabia que precisava interagir com as pessoas também, né? Então ele ficou lá parado na janela enquanto os outros garotos olhavam pra ele lá. Só que os garotos estavam achando ele muito estranho e saíram dali correndo. Aí ele não entendeu nada por que eles saíram correndo ali, sendo que, eu ofereci toda a minha atenção e nem olhei pra nenhum outro lugar, cara. E agora vem a cena que mais me deu vergonha alheia nesse episódio. Ele não desistiu e foi direto falar com 3 meninas. Só que, cara, ele tava com dor no estômago. Tipo, como assim? Como é que eu posso ficar assim na frente de 3 garotas? Sendo que na última guerra eu nem tremi. As meninas até ficaram com um pouco de medo dele ali e saíram correndo. Mas ele foi atrás e disse assim: se vocês forem minhas amigas, eu vou poder dar metade do mundo pra vocês. Tipo, que é isso, cara? Vai com calma aí, patrão. Em seguida, ele ficou bastante bravinho com isso, cara, e foi destruir a floresta. Ele não sabe o que fazer para ser aceito pelas outras crianças. Já corta a cena pra ele de frente de casa, e no caso, o chefe da aldeia vem falar com ele ali. E bom, percebendo que ele tava um pouco pra baixo, ele perguntou o que tava acontecendo. E ele pediu conselhos de como arranjar amigos, né? Aí o cara já foi mandando a cal pra ele, dizendo assim: é só você ser respeitoso e agir com calma. Aí você vai fazer amigos naturalmente. Mas no momento que o líder da aldeia ia falar sobre a filha dele, ele simplesmente saiu correndo pra testar, né? Só que ele acabou se equivocando um pouco e tava elogiando as pessoas demais ali, cara. Então, todo mundo tava achando ele mais estranho ainda. Ele já tava um pouco chateado com aquele mundo e já queria destruir tudo ali. Mas ele lembrou que a destruição não leva a nada. Só que, cara, ele acabou matando um bocado de animal ali. Em seguida, ele escutou o grito de uma garotinha. Então ele foi lá pra ver o que era. Mas a mina tá simplesmente solando o lobinho ali. E no momento que ela percebeu que ele tava olhando, bom, ela começou a recuar. E o nosso amigo Ard já foi tentando elogiar ela de algumas formas ali. Só que quando ele acabou falando que queria ser amigo dela, bom, ela até respondeu ele ali. E ele pensava que tava sendo promissor com isso. Mas ela acabou escapando ali e disse que ela não sabia nada sobre ela. Chegando em casa, ele percebeu que aquela garotinha que ele tava falando era a filha do líder da aldeia, cara. Essa é a Irelia. E agora ele tá achando que é destino eles se conhecerem. Pois o pai dela é simplesmente o melhor amigo dos pais dele. Mas sempre que ele tentava alguma coisa, ela tocava fogo nele. O nosso amigo Ard tava agindo como se isso fosse um jogo, velho. Ele tava fazendo até estratégia ali na parede do quarto dele. Só que nesse momento, a vila começou a ser atacada. E no meio daquela confusão toda, o líder da vila veio dizendo que a Irina tava nas montanhas. Então o Ard, se sentindo culpado por causa disso, ele disse que ia trazer ela de volta. E saiu voando dali. Enquanto isso, a Irina tava prestes a ser atacada pelos goblins. Mas uma barreira foi criada ao redor dela e os goblins saíram voando. E adivinha, o Ard tava ali, voando em cima. A maioria dos goblins acabou sendo torrada e os outros explodiram. E voltando para a vila, o pai dele tava falando que aquela habilidade de voo era uma habilidade perdida. Tipo, como assim perdida? Voltando para o Ard, a Irina tá falando que não quer ser amiga dele, porque mais cedo ou mais tarde ele vai acabar traindo ela como os outros fizeram. Mas ele não vai fazer isso, porque antes ele tinha uma amiga também, e ele não vai fazer a mesma coisa que fez no passado. E eles prometeram ali que seriam amigos pela eternidade inteira. Até que uns anos se passam e a Irina vai direto pra casa do Ard. Percebendo que ele não tá acordado ainda, ela logo pula na cama dele. E percebendo aquilo, ele vai logo dizendo que uma dons dela não deve pular na cama de alguém assim. Só que ela queria outra coisa. Bom, não é isso que você tá pensando. Não é isso que você tá pensando. No caso, ela quer ir pra academia de magia junto com ele. Conversando com o diretor, ele parecia muito animado por ter os dois ali. Até porque ambos são filhos de heróis. Mas o Ard não tá sabendo dessa informação não, cara. O que é que os pais dele fizeram? Eles foram basicamente chamados para estudar naquela escola, então eles não vão ter que fazer alguns testes, mas vão ter só que fazer a avaliação inicial. E o Ard disse que ia fazer tudo para passar nessa prova. Mas no momento que ele foi procurar a nota dele lá no quadro, bom, ele não achou em lugar nenhum, até porque tava em último lugar, velho, e a nota dele foi simplesmente 0. E sem entender nada, ele achou que foi horrível na prova, né? Nisso, o diretor apareceu e disse que as respostas dele não tinham nada a ver com o que estava sendo pedido, mas só em nível acadêmico
acadêmico daquela escola, porque as respostas que ele deu faria com que os círculos mágicos avançassem muito mais, até porque ele é filho das duas pessoas que mataram o Deus do Mal ressuscitado, e ainda por cima é um gênio, cara. Parece que ele tá chamando muita atenção ali. O Ward não sabia dessa história, porque ele pensava que reencarnou como um simples aldeão, mas ele lembrou que tudo o que ele precisava era só o sorriso da Irina. Só que quando eles chegaram na sala, todo mundo ficou ao redor dele ali, quer dizer, quase todo mundo, porque queriam ser amigo deles também. Mas ele pensou que isso era por causa da reputação dos pais dele. Ele percebeu que a maioria recebeu bem, só que tinha uns lá que estavam chamando eles de plebeus. E no canto da sala, ele percebeu que tinha um cara atormentando uma mina, dizendo que ela usou suas táticas aí de sedução, porque ela é uma sucubus e tal. Mas a Irina foi logo se intrometer naquilo dali, porque não tava certo ele ficar mexendo com ela. Mas o cara disse que ela é basicamente uma escrava dele. Ele tem uma família de prestígio e tal. Ah, meu Deus, que foda. Mas o Ward se intrometeu também e disse que era melhor ele pedir desculpas. Só que ele falou que só vai pedir desculpas se ele vencer dele em um duelo. Só que nesse momento, a professora deles apareceu e o Ward reconheceu a voz. Era a Olivia, a antiga comandante de esquadrão dele. Mas no caso da vida passada, né? Ele ficou até um pouco intimidado ali. Ela tinha escutado o que eles falaram antes, então ela concordou em ter um duelo ali. E agora ele tá imaginando como que vai fazer pra ela não reconhecer ele, né? Após a luta começar, todo mundo ficou impressionado com o Ward, porque ele tava levantando a barreira dele sem nem recitar. E após outro ataque, o tal do Heraldo tava ali, impressionado porque ele resistiu a Mega Labareda. Só que, como assim, Mega Labareda? O Ward disse que isso foi só uma labareda comum. O Heraldo lançou mais um feitiço, dizendo ser a Giga Labareda. Mas o Ward foi dizendo logo que isso é um insulto ao verdadeiro cara que criou esse feitiço. Então ele resolveu mostrar a verdadeira Giga Labareda. Mas o cara não aguentou a pressão não e logo foi pedindo desculpa. Mas a Olivia percebeu um porém. Ele ativou 2 feitiços ao mesmo tempo, e ele acabou esquecendo dela ali. Para o Ward não era nada demais ativar 2 feitiços, mas para todo mundo, no senso comum, ativar 2 feitiços é considerado uma habilidade perdida. E a pergunta dela é a seguinte: como que ele não tem um senso comum dessa época? Ela só saiu dali dizendo que ia ter essa resposta depois. Já no outro dia, a Olivia pede para que eles se dividam em grupos, para fazer uma tal prova prática aí. E a tarefa é derrotar um lobo negro e trazer a sua pele. Mas os alunos estão com um pouco de medo, porque o bicho é de rank B. Mas ela tem certeza que é uma tarefa fácil para o Ward. E o Ward aproveitou para colocar a mina sucubus no grupo dele, que é a tal da Ginny. De frente aos lobos negros, a Ginny tá com um pouco de medo. Mas o Ward e a Irina acabaram derrotando os bichos facilmente. Só que eles fizeram os bichos virar cinza, e o objetivo era levar a pele. A Ginny tava achando eles muito incríveis, e começou a dizer que ela não servia pra nada, dizendo que só atrapalhava os outros. Então o Ward se ofereceu pra fazer umas aulas com ela, mas logo de início parece que ela não foi muito bem. Ele percebeu que ela não tem nenhuma confiança em si mesma, então resolveu ensinar um feitiço básico que ele mesmo criou, a tal da escrita mágica, que faz uma ativação de feitiço rápido. Então ele só pediu para que elas decorassem o círculo mágico que ele ia ensinar. E rapidinho as duas aprenderam a fazer. Só que eles acabaram lembrando que tinham que tirar a pele do lobo. Só que eles acabaram caindo num buraco ali. Eles acabaram caindo no último andar, que estava o chefe Minotauro. Mas o Ward não estava achando isso tudo não. E já foi dizendo que essa era a última lição. Ele já foi dizendo para não usar a escrita mágica em combate corpo a corpo, pois era melhor usar enquanto ele estivesse longe. E como a escrita mágica não consome mana, é ótimo para longo alcance. Então o Ward pediu para que a Ginny desse o último golpe. Isso é o que definirá se ela vai escolher um caminho melhor ou se vai continuar na mesma. Então ela disse que vai ser forte daqui pra frente e vai fazer tudo o que puder. A Olivia estava impressionada que eles derrotaram até o chefe da masmorra. E as meninas começaram a falar que ele ensinou a escrita mágica pra elas. Mas ele reverteu tudo isso dizendo que quase morreram tentando derrotar esse bicho. E o tal do Heraldo começou a falar mal da Ginny e também do Ward. Só que a Ginny não deixou barato dessa vez, ela já foi metendo um tapa na cara dele e a Irina tacou todas as peles de lobo pra cima dele. Com isso, o Ward estava muito feliz de ver as duas felizes, tipo, nesse ambiente amigável e tal, e tava planejando ir embora. Só que nessa hora, a Olivia pegou no ombro dele ali e disse que queria conversar a sós com ele. O que será que vem por aí pra frente, hein? Mas bem, se você chegou até aqui, você vai aqui ó, nessa playlist que tá aqui, que tem um anime muito bom pra você ver depois.